A Igreja de Cristo nunca foi perfeita, mas sempre foi conduzida pelo Espírito Santo a enfrentar os seus desafios com sabedoria e muita graça. No livro de Atos, capítulo de número 6, encontramos uma crise interna, murmurações, divisões culturais e até injustiça social. Mas o que poderia se transformar em divisão tornou-se em oportunidade para o crescimento da igreja. Aprendemos com eles que novas situações requerem novas soluções, novas providências, novas organizações, novos métodos e, acima de tudo, novos homens. Os apóstolos não fecharam os olhos para o problema, antes buscaram em Deus direção. Estabeleceram o ministério da diaconia e mostraram que servir é a essência da verdadeira liderança cristã. Essa lição nos lembra que a igreja saudável não é aquela que não tem problema, mas aquela que sabe resolvê-los à luz da palavra e do Espírito Santo. E se você puder, compartilha, comenta e marca aquela pessoa que ama a Escola Bíblica Dominical tão quanto você. AD Ministério Verdade e Vida e EBD Explicada 2.0, a EBD que transforma vidas. Vamos juntos para mais uma aula, permitindo Deus. Meus queridos e amados irmãos, eu quero vos convidar neste momento a pegar a sua lição, sua Bíblia, a estar também em mãos, em suas mãos aí, um bloco de nota ou uma caneta, para que você possa fazer também as suas observações da nossa aula, as suas anotações, que são extremamente relevantes para o seu crescimento, para o seu aprendizado, tá bom? Eu sempre costumo dizer que ninguém vai a uma sala de aula sem caneta, sem papel, sem um caderno. É importante que você se disponha desses materiais para estudar a Bíblia com seriedade. E hoje nós temos uma lição muito rica, muito oportuna. E eu estou particularmente amando, irmãos, esse trimestre, porque nós temos uma exposição literalmente do texto. E isso nos ajuda a crescer na palavra, a crescer realmente nas Escrituras, sem estar preso ou estar diretamente apenas com o pensamento do escritor, mas ali lidando diretamente com aquilo que a Bíblia diz, que a palavra de Deus diz. E hoje nós iremos falar sobre uma igreja que enfrenta os seus problemas. Para quem pensava que a igreja primitiva é uma igreja que tem apenas acertos, é uma igreja 100% saudável, ou uma igreja 100% impecável, uma igreja 100% inerrante. Não, irmãos, a igreja primitiva, ela tinha também suas dificuldades, tinha suas lutas. Até porque, entenda uma coisa, a igreja, ela é formada por seres humanos. Tudo bem, seres humanos que tiveram um encontro com Jesus, que nasceram de novo, são novas criaturas, mas ainda assim são seres humanos cujo coração precisa estar continuamente debaixo do domínio e do poder do Espírito Santo, porque caso contrário, meus irmãos, nós deixaremos reinar as obras da nossa natureza pecaminosa, que milita dia e noite contra o Espírito. Então, não podemos perder de vista que a igreja é uma comunidade de homens e mulheres redimidos, mas que ainda sofrem a influência do pecado e da sua natureza. Lembrando, uma vez que nós estamos em Cristo, nós não estamos mais debaixo do domínio do pecado, mas estamos ainda debaixo da influência do pecado. Seja por causa da nossa natureza, seja por causa do sistema mundano, desse sistema contra Deus e contra os princípios de Deus que milita continuamente contra nós, ou até mesmo por influência diabólica que se levanta para nos fazer tropeçar, nos fazer cair, olhar para trás, voltar. Lembre-se que na última lição nós falamos sobre um casal que permitiu que Satanás enchesse o seu coração. Então veja a importância de nós vigiarmos o nosso coração para que ele possa estar sempre aberto para Deus, para a sua graça, para a unção do Espírito Santo e não para as ações malignas. Então, nós iremos falar hoje de uma igreja que enfrenta os seus problemas.
os problemas surgiram, eles vieram até a igreja, e o crescimento não é a causa do problema, mas o crescimento revela os problemas da igreja, as fragilidades da igreja, entende? Então, à medida que a igreja cresce, fica mais notório, mais evidente, alguma coisa que precisa ser colocada no lugar. E aqui nós temos, então, um crescimento expressivo da igreja e que, consequentemente, revelou uma fraqueza da igreja que precisava ser corrigida. E louvado seja Deus que os apóstolos, que a liderança da igreja, que a própria igreja não ficaram nos bastidores, não ficaram ocultando aquilo, fingindo que estava tudo bem. Eles fizeram essa reclamação aos apóstolos, fizeram essa reclamação à liderança da igreja. A gente vê aqui um texto recheado de princípios de autoridade, de respeito à liderança, e também uma comunidade muito democrática, uma comunidade congregacional, onde os problemas foram resolvidos pela congregação, não apenas por um líder específico, não apenas por um grupo específico, mas veja que a resolução do problema, o enfrentamento dos problemas foi feita pela congregação. Isso é muito maravilhoso de se ver. Agora, queridos, a nossa leitura do texto áureo está em Atos, capítulo de número 6, verso de número 3. Lembrando aos irmãos que esse texto faz parte do texto da leitura que nós iremos fazer os comentários. Então, portanto, não vou me ater a explicá-lo ou detalhá-lo agora, mas faremos no corpo da nossa lição, tá bom? O texto diz assim, Atos, capítulo 6, verso de número 3. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Nossa verdade prática diz assim, uma igreja cheia da sabedoria do Espírito age sabiamente para resolver conflitos de relacionamento. Então, queridos, o que é que nós aprendemos aqui com o texto áureo e a nossa verdade prática que aponta para toda a nossa lição? Uma igreja cheia de sabedoria do Espírito, irmãos, ela é uma igreja que não joga para debaixo do tapete os seus problemas. Ela não coloca no mar do esquecimento ou finge que não está acontecendo. Não, ela toma providências para que, por meio da sabedoria dada pelo Espírito Santo, aquele problema seja resolvido para a glória de Deus. Então nós temos aqui uma igreja cheia do Espírito Santo, que elege homens cheios do Espírito Santo e que então estarão ali resolvendo um determinado conflito que surgiu dentro da comunidade. E aí nós temos a nossa leitura bíblica em classe. A nossa leitura está em Atos capítulo 6, verso de número 1 ao verso de número 7, que vai então servir de base para toda a nossa lição, para o desenvolvimento da nossa lição. A palavra de Deus diz assim, Atos capítulo 6, verso 1 em diante. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Verso de número 4. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pérmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia.
e os apresentaram antes os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Então aqui nós temos a leitura bíblica em classe, que vai nos ajudar então a entender também toda a nossa lição. Nós temos hoje 3 objetivos, como de costume, 3 objetivos. Primeiro, analisar as naturezas culturais e sociais dos conflitos enfrentados pela igreja primitiva e a sua relevância para a igreja atual. Em segundo lugar, explicar a importância da organização e da distribuição de funções dentro da igreja para equilibrar as responsabilidades espirituais e sociais. E, por fim, a aplicar os princípios bíblicos de caráter, sabedoria e serviço na vida cristã e na sua atuação ministerial. Então, nós queremos analisar, explicar e aplicar o que nós aprendemos aqui em Atos capítulo 6 com a igreja primitiva, tá bom? Queridos irmãos, a nossa lição de hoje vai então tratar de um texto que é tido por grandes comentaristas bíblicos como um texto que narra a instituição do diaconato, certo? Aqui nós temos a instituição do diaconato. E nós queremos então compartilhar com os irmãos. Se você puder, mantenha aí a sua Bíblia em mãos, mantenha também aí a sua lição em mãos, para que a gente possa estar discorrendo sobre essa temática tão importante, tão salutar para a nossa compreensão e para o nosso crescimento espiritual. Então, queridos, nós temos aqui uma igreja que passa por problemas, mas é uma igreja que resolve também os seus problemas. E o nosso autor, ele vai nos mostrar, ainda na introdução da lição, ele diz que na lição de hoje nós iremos explorar a diaconia bíblica, ou seja, o serviço do diaconato numa perspectiva bíblica. Então iremos mostrar para os irmãos a perspectiva bíblica de como a igreja ela lidou, né, com os problemas e os conflitos que surgiram dentro da comunidade. E aí você vê que a igreja, nos seus primórdios, ela teve também seus desafios, teve também os seus problemas, mas a igreja, ela resolveu estes problemas, ela buscou solução para estes problemas. Veja que a criação, inclusive, do diaconato, do ministério dos diáconos, ela surge exatamente da necessidade de resolver alguns problemas que havia na igreja. Lembrem-se, o diaconato não foi instituído por uma questão de hierarquia. Quem criou esta hierarquia foi as denominações, que vão criar essas hierarquias, que tem o auxiliar, aí tem o auxiliar oficial, tem o diácono, tem o presbítero, tem o evangelista, tem o pastor, outros colocaram mais, aí tem o pastor mor, ou bispo mor, e aí tem uma série de outras características. Daqui a pouco vão colocar lá a 4ª pessoa da Trindade. Aí vai subindo essa questão hierárquica e tratam literalmente, né, de uma hierarquia onde quanto maior, nessa escala que eu falei, for o cargo ou a função, maior poder e autoridade essa pessoa tem. Mas quando nós olhamos na perspectiva bíblica, primeiro nós temos 2 ofícios. Nós temos o diácono e nós temos o presbítero. E aí o presbítero pode exercer diversas funções, seja funções de missionário, seja funções pastorais, seja funções de evangelista. E aí nós temos o diácono e o presbítero. Inclusive as instruções de Paulo lá sobre o ministério é sobre os diáconos e sobre os presbíteros, o bispo, que é o supervisor da igreja. Então, queridos, quando nós olhamos aqui para Atos, nós temos o diaconato sendo instituído não como uma hierarquia, mas ele é instituído para servir. É uma questão de organização para o serviço social da igreja,
mostrando que todos os líderes eles são chamados para servir. Eu concordo com o Dr. Russell Norman Champlin quando ele diz que o clero começa pelo diaconato. Mas uma vez que alguém ele exerce alguma outra função no ministério, ele nunca deixa de ser diácono, ou seja, ele continua sendo diácono. Olhando para esse sistema de hierarquia que a igreja ou a denominação colocou, você pode ser pastor, mas nunca deixa de ser diácono. Inclusive a palavra que aparece para diácono aqui no texto de Atos é a palavra serviço, ou a palavra servo. E aí nós temos, então, conforme Jesus usou também lá em Mateus capítulo de número 20, versículo 28, ele usou a palavra servo lá, fazendo referência a si, como aquele que veio para servir, e a palavra servir é a palavra grega diáconos, que literalmente significa servir ou servir às mesas. E aí nós temos então que, independente da função que você exerça no corpo eclesiástico da igreja, você não deixa de ser servo. Você continua sendo servo, ok? Nós somos chamados para servir. Então veja que o que realmente importa na nossa vocação, no nosso chamado na comunidade é realmente o serviço, irmãos. O que realmente importa é o serviço. E aí o nosso autor, ele começa falando sobre a identificação dos conflitos. E aí nós temos 3 subpontos a observar. Primeiro, o conflito de natureza cultural. Segundo, um conflito de natureza social. E terceiro, qual é a prioridade? A prioridade da palavra ou a prioridade do serviço social? E aí a gente vai pontuar isso aqui. Primeiro, o conflito de natureza cultural. Quando nós lemos o texto no versículo de número 1, a Bíblia diz, naqueles dias, aumentando o número dos discípulos. Me permita comentar aqui já esses versículos. Então veja, naqueles dias, provavelmente aí numa sequência daquilo que aconteceu em Atos capítulo 5, nós temos agora aumentando o número dos discípulos. Algumas versões traz crescendo o número dos discípulos. A palavra crescer ou aumentar, ela é um verbo que está no presente, presente ativo. Então nós temos aqui uma palavra que significa que a igreja estava continuamente aumentando. Ou seja, esta igreja não está estática, não está parada, ela está aumentando dia após dia. Em todo instante, em todo momento, esta igreja, ela está, então, ganhando novos membros, está levando mais pessoas a Cristo. Então, é um ponto a se observar. E aí diz, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Aqui nós temos um conflito de natureza cultural. Nós temos os helenistas, algumas versões trazem os gregos. Então nós temos os helenistas e nós temos aí os hebreus. Os helenistas, aqui é importante a gente parar e observar isso aqui, que a palavra helenista aqui faz referência a judeus que residiam fora de Jerusalém, que residiam entre os gentios, e por isso esta convivência os fez ter um pouco da cultura dos gentios, e entre esta cultura dos gentios, eles tinham também o idioma dos gentios. Eles falavam grego. Então nós temos aqui os helenistas. São judeus que residiam entre os gentios, ou que moravam entre os gentios, e estes então falavam grego. E estes se converteram, vieram para a fé, tornaram-se cristãos, embora a palavra cristão só venha lá mais na frente no livro de Atos, mais lá na frente na vida da igreja, mas eles se tornaram então cristãos, eles se tornaram então crentes no Senhor, discípulos. Só que, irmãos, eles tinham fala grega, eles tinham uma cultura grega. Então, quando estes irmãos chegaram entre os santos em Jerusalém,
participando ali de algumas festas ainda judaicas, ou em visita aos irmãos em Jerusalém, ou que voltaram a Jerusalém. E aí houve uma certa rejeição por parte dos judeus. Ou seja, os judeus, que também eram cristãos convertidos ao cristianismo proveniente ali do próprio judaísmo, eles ainda tinham um certo receio em receber esses irmãos helenistas. E aí o tratamento começou a ser diferenciado. A maneira como eles lidavam com os helenistas, esses judeus lidavam, era diferente. Eles possivelmente fizeram uma certa acepção com estes helenistas. Inclusive, isto se agigantou tanto por causa dessa questão cultural, por causa da natureza cultural, que eles foram afetados também, não apenas no que diz respeito ao estar junto, ao congregarem, ao se reunirem, ao cultuarem, nos olhares, nas atitudes, mas isso se estendeu inclusive até aos cuidados sociais, que é o que o nosso texto vai falar também no nosso segundo subponto, que é o conflito de natureza social. Então veja, nós temos aqui essa barreira cultural por causa da língua, e nós temos também agora uma barreira de natureza social. E aí começa a haver um certo tratamento diferenciado. Os judeus, os cristãos judeus, estavam atendendo preferencialmente os seus irmãos judeus e deixando de atender os irmãos carentes helenistas. E aí nós temos aqui que essa assistência, em detalhe, viu, irmãos? Olha que coisa interessante. A igreja primitiva tinha uma assistência diária. Não era uma assistência pontual, era uma assistência diária. Não era um dia de ação social em que ele atendia os necessitados. Não. A igreja tinha um ministério, e a gente vai ver isso ganhar mais formas a partir de Atos capítulo 6, mas a igreja tinha esse serviço social diário. E houve este problema, esse conflito de natureza social por causa da questão cultural. Então a questão cultural levou eles a ter esse problema de natureza também social. E aí os judeus estavam favorecendo ou ajudando as viúvas, aqueles que estavam desamparados, que haviam perdido o seu marido ou a sua esposa, estavam sendo acolhidos, mas desde que eles estivessem ali, eles fossem judeus que falavam aramaico, ou em alguns casos grego, porque até o grego, ou melhor, o hebraico. Em alguns casos o hebraico, porque eles já haviam perdido também um pouco do seu idioma original, o hebraico, e já estavam falando ali mais o aramaico, que é o idioma mais comum na Palestina na época de Jesus. Então, estes irmãos que falavam aramaico e hebraico, eles estavam rejeitando os irmãos que falavam grego. Eles fazem esta acepção. E aí é onde o nosso autor vai pontuar sobre o conflito de natureza social. E aí fica evidência de que a igreja não é só um organismo, mas a igreja é também uma organização. Nós percebemos a partir deste conflito de natureza cultural e de natureza social que a igreja não é apenas um organismo vivo, entende? Ou seja, a igreja não é apenas a Igreja Universal de Cristo que está em todo lugar do mundo, desde que estes tenham Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mas a igreja também é uma igreja organizacional, ou seja, a igreja tem um local, a igreja tem um grupo em um determinado bairro ou cidade. A igreja precisa de uma liderança, precisa de liderados, precisa dessa organização para que ela possa melhor servir ao reino, compreende? Então é isso que vai acontecer aqui. A igreja que tem serviço social, ela sente a necessidade de uma organização ainda melhor para melhor servir ao reino. Quanto mais organizado, melhor será para servir no reino de Deus. E aí surge um problema, essa murmuração, esse murmúrio, essas queixas que há entre a igreja. E isso chega aos apóstolos. E aí nós temos algo importante. Veja que a murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas dele não estavam sendo assistidas. Aí o versículo 2 diz: então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos
Olha que atitude sábia dos apóstolos. Eles convidaram os 12, não foi atitude de um, não foi uma atitude unilateral, mas foi uma atitude do colegiado dos apóstolos que chamaram os demais, chamaram a comunidade dos discípulos, chamaram os seguidores de Jesus e eles declararam o seguinte: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. E aí nós temos então os apóstolos fazendo questão de frisar sobre qual é o principal trabalho deles. É a ação social ou é o ministério da palavra? É o ministério da palavra ou é a ação social? Qual é de fato a prioridade? E aí o nosso autor, ele é muito pontual em dizer, é muito comum a ideia de que o cristão deve cuidar apenas da esfera espiritual. Este é um pensamento quase que comum em todas as denominações. Focar no espiritual. E aí você vê a igreja totalmente voltada ao espiritual. Oração, palavra, pregação, evangelismo, os dos dons, totalmente voltada a si mesma, voltada ao cuidado espiritual, mas deixando de lado o cuidado social. E aí você vê igrejas que são gigantes em oração, mas não tem um trabalho social. Você vê igrejas que são gigantes na pregação, mas não tem um trabalho de assistência ao próximo. Não há serviço comunitário prestado à comunidade da igreja, nem os de fora. Então você vê que há essa ideia que é propagada entre a igreja. Então cria-se aí uma forma, cria-se dessa forma um entendimento nada bíblico, porque isso não é um entendimento cristão, não é um entendimento bíblico. Negligenciar a ação social. Então veja, assim, por exemplo, o autor faz aqui um exemplo de que quando a gente faz uma programação musical, ou uma festividade, ou alguma atividade na igreja, há uma aderência, há um envolvimento maciço da igreja para este serviço. Mas quando é uma assistência social, você vê um certo recuo, você vê uma pouca aderência, poucas pessoas abraçam, poucas pessoas se envolvem, porque a preocupação é com o espiritual. Quando se trata do social, geralmente as pessoas se esquivam, elas fogem, elas se esquecem, elas se saem, elas não dão atenção. Mas aí a gente percebe aqui que tanto o social quanto o espiritual é de suma importância para a vida da igreja. Na verdade, não podemos valorizar um e negligenciar o outro. Deve haver aí, obviamente, um equilíbrio. Então, negligenciar os mais necessitados é um dos pecados que é denunciado não apenas no Novo Testamento, mas é denunciado já no Antigo Testamento. Há profetas que fizeram várias denúncias no que diz respeito a este pecado social cometido pela comunidade de Israel. E aí Deus fez leis lá no Antigo Testamento que resguardasse, que protegesse. Nós temos mensagens inteiras, por exemplo, como a gente tem a mensagem do profeta Isaías lá em Isaías 58, que ele vai fazer ali uma crítica, vai fazer ali um julgamento dos judeus que estavam, ou de um Israel que estavam focando no dia do jejum, no dia do sábado, em guardar o jejum, mas ao mesmo tempo eles oprimiam os pobres e os necessitados. Então Deus precisou alertá-los de que mais importante do que fechar a boca era ele estender as mãos. Ou seja, ali está mostrando a necessidade desse equilíbrio. Não é que jejuar seja errado, mas é errado jejuar e oprimir. É errado jejuar e não ajudar o próximo. É errado jejuar e não socorrer o necessitado. Então, aqui nós temos, irmãos, o Antigo Testamento falando contra a negligência com os necessitados. Quando nós chegamos no Novo Testamento, Jesus também nos narra uma situação em que nós nos depararemos perante o tribunal de Cristo e lá alguns serão condenados por aquilo que deixaram de fazer. Tem pessoas que acham que serão julgados apenas pelo que fazem, mas nós seremos julgados até por aquilo que nós deixamos de fazer. A Bíblia diz em Tiago que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado.
Jesus conta então lá em Mateus, capítulo de número 25, versículo 35 a 38, falando do julgamento daqueles que deixaram de fazer. Tive fome, não me vestistes. Tive sede, não me deste água. Estive preso, não foste ver-me, não foste visitar-me. Estive desamparado, não me abrigastes. E aí Jesus sai citando, ele vai dizer assim, Senhor, quando foi que nós te vimos passar por tudo isso e não te ajudamos? E Jesus vai dizer, quando você deixou de fazer a um dos meus pequeninos. Então, quando a gente deixa de ajudar o próximo, e às vezes até em nome de uma certa espiritualidade, uma vez eu me lembro que um irmão, ele chegou na casa de um irmão que estava desempregado, e quando ele chegou lá com a cesta básica, as coisas para ajudar o irmão carente, aí na conversa, no momento da oração, no momento da palavra, o irmão carente disse assim para o irmão visitante, Deus me colocou na prova, mas eu sei que Deus vai me tirar dela. Aí o irmão disse assim, Deus colocou o senhor na prova? Então se Deus colocou, Deus tira, eu não vou te deixar nada. Ele pegou a feira, colocou de volta no carro, não deixou nenhuma ajuda para o irmão, porque ele disse que Deus colocou o irmão na prova, então que Deus o tire da prova. E em nome desta ideia, há muitos que dizem assim, eu não ajudo quem está passando necessidade, porque foi Deus que colocou na prova e somente Deus tira. Meus irmãos, isso na verdade é hipocrisia, é falsidade, é avareza de coração, que muitas vezes nos leva a não ajudar quem precisa. E às vezes justificamos isso como se Deus aceitasse tal justificação. Então, queridos, a gente percebe aqui nitidamente um erro gravíssimo quando a igreja ela se preocupa apenas com o espiritual e se esquece do social, da assistência. Você chega para orar na casa do irmão passando necessidade, ora, faz clamor pelo armário, pela sala, pela cozinha, para Deus abrir porta, ora pela carteira de trabalho dele, mas você não deixa nada para os filhos, não deixa nada para aquela família, não leva nada para dar apoio àquela família. É errado, irmãos, é errado. Nós cuidamos do ser humano de uma forma completa. Nosso trabalho pastoral e como igreja, como comunidade, é cuidar do ser humano de uma forma completa. No espiritual, nós ensinamos, nós oramos, nós pregamos, nós jejuamos, nós consagramos. Quanto à alma, nós orientamos. Se não for possível tratar exclusivamente por meio do conselho, da orientação bíblica, orientamos também o tratamento por meio de instituições sérias e por meio de instituições como psicologia, psiquiatria e outros problemas, saúde, irmãos, também hospitais, quando diz respeito ao corpo físico. Nós cuidamos então do ser humano nas suas três dimensões, corpo, alma e espírito. Pelo corpo doente a gente ora, a gente clama, a gente jejuma, mas também não deixa de dar medicamento, levar ao médico, de dar assistência necessária. Então veja, é importante nós entendermos que a prioridade é na verdade o equilíbrio entre o social e o espiritual. Não podemos priorizar um em detrimento do outro. É preciso que haja então este cuidado do ser humano de uma forma completa. Compreende? Então, irmãos, a igreja primitiva enfrentou desafios internos que exigem sabedoria para manter a unidade. A sobrevivência da igreja dependia muito da sabedoria divina para resolver esses conflitos. Ou caso contrário, esta igreja iria se fragmentar, iria se dividir. Então, veja como é importante a sabedoria de Deus para administrar esses problemas na igreja. Então, o nosso autor, inclusive, ele encerra o ponto de número 1, dizendo: não podemos ignorar a situação social dos menos favorecidos e pensar que dessa forma estamos adorando a Deus em espírito e em verdade. Em outras palavras, o autor está dizendo assim: se você pensa está adorando a Deus em espírito e em verdade, mas ao mesmo tempo está ignorando os necessitados da igreja, da comunidade, você está se enganando. Você não está adorando a Deus. Não pense que Deus está recebendo tal louvor, recebendo tal oferta, quando você não cuida do seu próximo, não atende o seu irmão carente. Compreende? Então, irmãos, é extremamente importante nós observarmos e atentarmos para esta verdade. Tranquilos até aqui? Podemos avançar?
Vamos então para mais um ponto aqui da nossa lição. Ponto 2. A delegação de tarefas. Mediante este conflito de natureza cultural e de natureza social, a igreja, ela então vai delegar tarefas. Ou seja, os apóstolos reuniu a comunidade e orientou que eles escolhessem 7 homens. Ah, pastor, por que 7? Eu não consegui ver uma explicação bíblica exata que é onde a Bíblia diga por que 7. Não temos aqui exatamente por que isso. Os discípulos eram 12. A escolha dos diáconos foram 7. Alguns apontam que o 7, como a simbologia do 7 aponta para a perfeição, então era o número perfeito para a congregação, ou seja, isso aqui vai ser resolvido de forma muito perfeita, então nós iremos colocar aqui 7 diáconos, mas a princípio eu acredito que foi escolhido o número 7, aqui eu estou sugerindo, estou apontando para uma compreensão minha a respeito do texto, de que o número 7 foi escolhido, obviamente, por causa do tamanho da necessidade da igreja. Havia uma necessidade que 7 diáconos seria o suficiente. Se houvesse mais pessoas, quem sabe 8, mais, quem sabe 10, menos, quem sabe 5 diáconos. Então, a escolha dos diáconos, penso eu, foi escolhida de acordo com a necessidade da comunidade da igreja. Por exemplo, se na sua congregação surge uma necessidade, e eu penso que a liderança deve reunir a igreja e estabelecer um número de pessoas suficiente que sejam capazes de resolver essa dificuldade, resolver esse conflito. E eu penso que foi o que aconteceu aqui em Atos. Eles escolheram 7 porque eram o suficiente para resolver a demanda que a igreja estava enfrentando. E aí nós temos então os apóstolos declarando a sua principal missão. A principal missão dos apóstolos eram 2. Primeiro, era proclamar a palavra, era ensinar as escrituras. Segundo, era o ministério da oração. Isso não significa dizer que os apóstolos estão desprezando o trabalho social. Lembre-se, a gente acabou de falar da questão do equilíbrio. Mas os apóstolos estão dizendo que a tarefa primordial deles, a tarefa principal deles, a vocação principal deles é o ministério da palavra e a oração. É interessante nós observarmos que não significa dizer que aqueles que fossem eleitos ao diaconato não poderiam, por exemplo, pregar a palavra, ensinar a palavra, e nem poderiam orar. Entendam, não é isso que o texto está ensinando. Mas está mostrando que entre as atividades espirituais que há na comunidade, há tarefas que são dadas àqueles que foram vocacionados para aquela tarefa. Por exemplo, os apóstolos foram vocacionados ao ministério da palavra e da oração. Os diáconos eleitos aqui foram vocacionados a servir as mesas. Esse era o trabalho primordial deles, embora 2 deles vai se destacar entre os diáconos como também pregadores, que é o caso de Estevão e o caso de Filipe. E penso eu que os 2 aparecem, inclusive, no topo da lista, obviamente por uma questão de destaque. A Bíblia está dando uma ênfase neles, Lucas está dando uma ênfase neles, por causa do destaque que eles tiveram por exercerem também o ministério da pregação. Além de servirem às mesas, Estevão e Filipe se destacaram também no ministério da pregação. Alguns comentaristas chegam a negar que aqui esteja a instituição do diaconato por causa que Estevão e Filipe também foram pregadores, então estariam em completa desobediência à sua vocação. Mas, irmãos, a vocação deles ao diaconato não os eximia ou não os excluíam do fato de terem outros dons vocacionais, por exemplo, o ministério da pregação, assim como eram os apóstolos, e que provavelmente, eu creio que no desenvolver da comunidade da igreja, outros diáconos foram chegando para servir, enquanto o dom principal de Estevão e de Filipe foram o ministério da pregação. Eles se destacam como evangelistas, pregando aí a mensagem também do evangelho. Embora o ministério de Estevão foi muito curto, tendo em vista que aqui começa o seu desenvolvimento com o ministério da pregação, no finalzinho do capítulo 6, e no capítulo 7 ele faz o seu grande discurso e termina ou culmina com a sua morte, o seu martírio. Então, irmãos,
o ministério da oração e da palavra dos apóstolos. Essa é a sua tarefa primordial, é o foco primordial dos apóstolos. Diante do conflito, irmãos, os apóstolos perceberam que a parte da comunidade que estava sendo negligenciada precisava de cuidados. Eles não fogem nem negam essa necessidade. Mas veja que cuidar dos necessitados era uma necessidade urgente da igreja, mas o ministério da oração e da palavra também eram. E por isso eles dividem tarefa. Aqui eu não vejo aqui em nenhum momento uma concorrência. Os apóstolos dedicando-se à palavra e oração, concorrendo com aqueles que se dedicam ao ministério social da igreja. Não é uma questão de concorrência. Aqui é uma questão de soma. Entende? Aqui nós temos mais, nós temos aqui já um embrião daquilo que Paulo é falado, que é a igreja, o corpo. Cada membro fazendo a sua função. Então, cada membro desempenha o seu papel. Não dar, escute isso, não dar para uma única pessoa na comunidade exercer todas as funções. Paulo, inclusive, explica isso. Pode todo membro profetizar? Pode todo membro falar línguas? Pode todo membro, em outras palavras, Paulo está dizendo assim, pode então uma pessoa só exercer todas as funções do corpo? Não, irmãos. Cada membro tem sua função. A boca come, a língua faz sua função, né, com o paladar. Nós temos as mãos, os pés. Cada membro do corpo vai desempenhar uma função no corpo, compreende? Então é importante que nós tenhamos essa visão para a gente não ficar achando que o ministério da palavra e oração era um concorrente ali do ministério social da igreja. E não era, tá bom? Não era. Cada um tinha ali a sua participação, somando nas atividades da comunidade da igreja. Então vejam que tanto a parte social como a parte devocional e evangelística faz parte da única missão da igreja. Ou seja, são partes do serviço da igreja. Pregar o evangelho, cuidar também daqueles que se convertem, daqueles que vêm para o evangelho. Então, nós temos aí não uma concorrência, mas uma somatória dos serviços que faz parte da igreja. Então, cuidar dos necessitados é importante, igualmente importante é a oração e a evangelização. E eu penso, irmãos, que quando essas tarefas não são bem distribuídas e a gente espera muito de uma única pessoa na comunidade da igreja, o trabalho fica deficiente. Imagina o pastor, que geralmente em cidades pequenas ou em pequenas igrejas, o pastor se torna um pastor, ele se torna o pastor utilitário, extremamente utilitário. Ele se torna, num linguajar bem aqui nosso nordestino, se torna bombril, né? Serve para tudo. O pastor prega no domingo à noite, o pastor dá aula no domingo de manhã, o pastor prega no ciclo de oração, o pastor limpa a igreja, o pastor lava os banheiros da igreja, o pastor tira o vazamento que há no telhado da igreja, o pastor resolve as questões burocráticas da igreja, o pastor faz os pagamentos da igreja, o pastor é o tesoureiro da igreja, tudo é o pastor. Irmãos, uma comunidade assim precisa ouvir os conselhos de Jetro a Moisés. Distribuição de tarefa, irmãos. É importante que haja distribuição de tarefa. E é exatamente isso que está acontecendo aqui na comunidade da igreja primitiva. Distribuição de tarefa. Os apóstolos iriam focar no ministério da pregação e da oração e elegeram 7 homens para trabalharem no ministério do diaconato, ok? Então não há conflito entre as tarefas. Há, na verdade, aí uma somatória de tarefas. Nesse sentido, a gente já abordou aí o segundo subponto, ponto 2. E aí nós temos também a diaconia. É aí que surge o diaconato. Ou seja, o parecer dos apóstolos foi que eles constituíssem 7 homens, 7 pessoas habilitadas que pudessem, então, exercer, olha aqui um detalhe, no versículo de número 3, exercer este importante negócio. Então, o trabalho social era um trabalho importante, nas palavras dos próprios apóstolos, ok? Ao contrário do que a gente vê hoje em muitas denominações, que o trabalho social é desprezado. Há membros de comunidades estáveis, de comunidades que a gente pode denominar de comunidades ricas, prósperas. A gente diz isso pelos seus megas templos, pelas suas megas estruturas, e é inadmissível que uma comunidade desta tenha membros pedindo esmola ou na rua, sentado em esquina,
dependendo da ajuda de quem passa. Ou até mesmo procurando ajuda em comunidades menores. É inadmissível, irmãos. Inadmissível. Ah, pastor, quer dizer que não vai haver necessitado na comunidade? Vai haver, sempre vai haver. Jesus disse que nunca deixará de haver pobre entre nós. Sempre vai haver. Pessoas que precisam. Pessoas que vão estar sendo assistidas pela comunidade. Sempre vai haver. O trabalho social da igreja não elimina a pobreza de alguns irmãos ou a condição social de alguns irmãos da comunidade. Não elimina isso, mas traz alívio para aqueles que estão necessitados, compreende? Traz alívio para aqueles que estão passando por momentos de dificuldade, estão desempregados. Graças a Deus hoje as viúvas têm aí o seu salário, né? Tem a sua pensão, mas na época não. Hoje esse trabalho é um trabalho voltado àqueles irmãos que estão desempregados, irmãos, e chega a ser até extremamente coerente por questões de amor ao próximo, por questões do que é ser igreja e também, imagine, o membro, ele estar ali, dizimista, é ofertante daquela comunidade, trabalhando, glória a Deus, ajudando a comunidade, se envolvendo em todos os trabalhos da comunidade, de repente aquele irmão perde o emprego, e aí, ao invés da igreja agora abraçar aquele irmão e ajudá-lo no que for preciso, vai fechar as portas para esse irmão, vai dar as costas para esse irmão, isso chega a ser inadmissível, incoerente, ok? E uma atitude até anticristã. Então aí tem a diaconia, irmãos. Portanto, uma referência ao serviço, né, do diácono, a palavra serviço que aparece aí no texto, é a palavra, então, diáconos, e nos traz aí a ideia, então, de servir, de ajudar. Inclusive a palavra diáconos, ela traz essa ideia de servir. Agora, servir às mesas, a palavra mesa aí, ela nos remete à ideia de que poderia fazer referência a duas coisas. Tanto a servir às mesas, suprir a necessidade dos irmãos carentes, como também se tratava de delegar aí essa função aos diáconos de administrar as questões administrativas da igreja, cuidar das finanças da comunidade, recolher oferta, distribuir oferta, socorrer os aflitos com esses recolhimentos. Então se tratava também de uma questão administrativa que foi dada aos diáconos da igreja. Ok? Tranquilo, meus irmãos? Então vejam, o contexto favorece esse entendimento, né, de que o destaque aqui não é sobre o cargo dos diáconos, mas a função deles, o serviço deles. Então veja, a narrativa bíblica fundamenta a instituição do diaconato cristão. Outro sim deve enfatizar aqui que a diaconia era vista pelos apóstolos como um importante negócio, já falamos, não é? Ou seja, é um trabalho necessário à igreja. Esse entendimento apostólico contradiz o que muitos pensam atualmente sobre o serviço do diácono. Infelizmente, há os que enxergam um diácono como um obreiro de classe inferior. É assim? Tu é o quê? Diácono? Ah, eu já sou presbítero. Tu é o quê? Diácono? Eu sou evangelista. Tu é o quê? Diácono? Eu sou pastor. Como se fosse uma questão de hierarquia e de desprezo, como se o diaconato fosse um cargo de função inferior. Irmãos, no Novo Testamento você não enxerga, não tem isso, não tem. Não tem essa questão de hierarquia. Tanto o diácono como o pastor são importantes, são respeitados pela igreja, têm honras recebidas pela igreja. E não há uma questão de o pastor é quem manda no diácono. Não, irmãos. Há uma questão de respeito mútuo, de distribuição de tarefa, onde cada um faz a sua parte no reino de Deus. Compreende? Então essa ideia de que o diácono ele é uma classe inferior e que privilégio mesmo é quem é presbítero, quem é evangelista, quem é pastor, é uma ideia equivocada. E um detalhe, viu, irmãos? Diácono não é suplente de presbítero. Presbítero não é suplente de evangelista, evangelista não é suplente de pastor. Tem irmãos que ficam escandalizados quando, por exemplo, um diácono, no sistema de hierarquia e de denominações que nós temos hoje, quando um diácono ele é consagrado a pastor, por exemplo. Mas nem passou pelo presbitério, nem subiu o degrau, pulou o degrau, queimou etapa. Meu irmão, quem criou isso de que tem que ser auxiliar local, depois auxiliar oficial, depois diácono, depois presbítero, depois evangelista, depois pastor? Foi a gente que criou. Foi a gente que criou. Se você vê aqui ele ser separado para
auxiliar local, depois oficial para depois diácono. Não, a igreja o escolheu como diáconos. E veja que Estevão era um diácono que exercia a função de evangelista. Ele foi um evangelista. Filipe é a mesma coisa. Entende? Porque, repito, no Novo Testamento existem somente esses dois ofícios: diáconos e presbítero. O diácono pode ser um diácono com função de evangelista, no caso de Estevão, um diácono com um diácono com um dom também de evangelismo. Ele também foi um evangelista. Da mesma forma, Filipe, entende? Então, irmãos, cuidado para não se perder com esses emaranhados de coisas que foram criadas pelos homens dentro das denominações, que chegam a ser escândalo para aqueles que veem qualquer coisa diferente, inclusive quando diferente é o que é bíblico. Não é assim? Tem gente que fica escandalizado. Como muitos vão ficar escandalizados com o que eu estou explicando aqui, mas basta você redobrar a atenção sobre o assunto e se debruçar e verá a coerência daquilo que eu estou falando aos irmãos. Mas no contexto bíblico, a diaconia é um serviço especial onde somente pessoas especiais, isto é, com qualificações bíblicas exigidas, podem trabalhar. Interessante, né, irmãos? Porque poderia se pensar, já que é para exercer o trabalho de diácono, escolhe você vira a mesa, qualquer pessoa aí serve. Não, irmãos. Todo o trabalho na comunidade da igreja requer que sejam cristãos autênticos. Entende? Que sejam cristãos autênticos. Até porque aquilo que está se pedindo nas qualificações dos diáconos não são qualificações especiais para obreiros especiais. Não é. Por exemplo, você acha que um cristão tem que ter boa reputação? Sim ou não? Você acha que um cristão deve buscar uma vida cheia do Espírito Santo? Sim ou não? Você acha que um cristão deve, então, ter essas qualificações que é apresentadas, sim ou não? Hã? Como coloca aqui o texto, irmãos? Boa reputação, cheio do Espírito Santo, sabedoria. Você acha que um cristão deve buscar ser cheio de sabedoria? Claro que isso é uma característica comum a todo cristão. Mas o que Pedro e os apóstolos estão colocando em questão é: observem se eles são verdadeiramente cristãos e têm realmente essas características. Por exemplo, boa reputação. A palavra reputação, que inclusive já vai ser abordada aqui também, já no próximo ponto que a gente vai abordar aqui, que é sobre os princípios cristãos, os privilégios, né, privilegiando o caráter. Você vê aí que é importante ter boa reputação, ser cheio do Espírito Santo e sabedoria. Então, veja, a palavra reputação aqui, ela é um verbo que está no presente, é um verbo que está no passivo, na voz passiva, mas está no presente. Então, veja, irmãos, indica alguém que tem um caráter testado. Inclusive, a palavra reputação é a palavra martírio, testemunho. Então, um bom testemunho, um testemunho testado. Ou seja, o que Pedro está dizendo é: vejam se há, elejam 7 homens que tenham essa característica, que tenham um caráter testado. Ou seja, que possam provar ao longo da sua trajetória que eles têm um bom testemunho. Não há nada que os repreenda, não há nada que abone a sua conduta, o seu caráter, compreende? Então, eram pessoas que tinham um caráter diferenciado. Embora estivessem dentro da comunidade, eles pudessem, então, se destacar pelas qualidades comuns a todos os cristãos. Entende? Então, aqui nós temos, irmãos, homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. E tem um detalhe: Estevão se destacou entre eles. Estevão era um homem também cheio de fé, diz o texto. Interessante, né, irmãos? Estevão se destaca entre eles, sendo um homem cheio de fé, sendo um pregador do evangelho, um evangelista. Então, queridos, nas exigências das qualificações exigidas para o exercício do diaconato, o caráter aqui ganha ênfase. A ênfase não está nos dons. A primeira qualificação mencionada é boa reputação. Isso serve de grande lição para nós hoje, onde a ênfase muitas vezes é dada ao dom e não ao caráter. Hoje muitas pessoas são escolhidas para exercer funções eclesiásticas
não pela sua reputação, mas são escolhidas pelo seu dom ou pelo seu poder aquisitivo, que é pior ainda. Compreende? Mas aqui nós temos, irmãos, homens sendo escolhidos e o que aparece no topo da lista das qualificações é boa reputação, cheios do Espírito Santo, homens cheios de sabedoria. Sabedoria já é uma consequência, já é o fruto de uma vida regada pelo Espírito, de uma vida cheia do Espírito. Consequentemente, esses homens irão exercer com muita maestria os dons espirituais. O nosso autor, ele vai fazer uma pontuação aqui que eu achei muito pertinente. Irmão, se isto é exigido dos diáconos, o que dizer dos pastores? Se para os diáconos tem que ter boa reputação, ser cheio do Espírito Santo e de sabedoria, o que dizer dos pastores, dos evangelistas, dos presbíteros? Irmãos, todos aqueles que exercem, por menor que seja a atividade na comunidade da igreja, precisa ser um crente autêntico, ter boa reputação, ser cheio do Espírito Santo, ter sabedoria. Até porque, imagine, irmãos, o serviço que eles vão fazer, servir as mesas, ajudar os necessitados, recolher donativos, passar para os mais pobres, era preciso ser homens que tivessem um bom testemunho. Não poderia ser alguém com avareza, que desejasse se apropriar daquilo que era para socorrer os necessitados. Já imaginou alguém que não tem boa reputação, não tem bom caráter? Gosta de pegar donativos que seria para ajudar o próximo e ele pegar para si? Como ficaria a obra? Qual a credibilidade da obra do reino de Deus dessa forma? Não teria, irmãos. Então veja que eles foram muito cautelosos em escolher homens que tivessem um bom testemunho. Detalhe, não era um testemunho pontual. Não era um testemunho pontual, era um testemunho contínuo, permanente, sabe? E aí, irmãos, eles vão exercer o seu dom com muita maestria, servindo a igreja para a glória de Deus. Essas pessoas encarregadas da diaconia da igreja, além da exigência de boa reputação, deveriam também ser cheias do Espírito Santo e de sabedoria, que é um dom de Deus. Então é possível, irmãos, uma pessoa, inclusive, ser ortodoxa, ter uma doutrina correta, mas não ter fervor espiritual. É possível uma pessoa ser ortodoxa, é ser eticamente irrepreensível, contudo, não ser uma pessoa quebrantada e nem possuir fervor espiritual. Então a coisa não pode funcionar sem a outra. É preciso termos dons, mas ao mesmo tempo termos doutrina correta, termos caráter, boa reputação. O ideal de Deus é que o cristão viva corretamente exercitando os dons espirituais com a sabedoria no exercício da diaconia. Amém, queridos? A escolha dos diáconos, diz a nossa sinopse, seguiu critérios espirituais, destacando caráter, fé, compromisso cristão e fervor espiritual. Mas, pastor, para trabalhar numa área administrativa da comunidade da igreja, eu tenho que ser fervoroso espiritualmente? Sim, cheio do Espírito Santo. Mas, pastor, eu vou varrer a igreja, eu tenho que ter um bom caráter? Sim, tem que ter um bom caráter, um bom testemunho. Mas, pastor, eu sou somente um zelador da igreja lá, eu tenho que ter uma vida cheia do Espírito Santo, ser cheio de fé. Sim, irmãos, é importante, o trabalho é sagrado. Você está trabalhando no reino, entende? Então, tudo que você faz para o Senhor, para o reino, deve vir de um coração que tem boa reputação, que tem caráter, que tem fé, que tem compromisso, entende? Que tem fervor espiritual. Amém, meus irmãos? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Vamos então para a conclusão da nossa aula de hoje. E eu deixo essa frase para a sua meditação. Uma igreja cheia do Espírito Santo não foge dos problemas. Transforma-os em oportunidades para crescer em unidade e serviço. Então, irmãos, uma igreja cheia do Espírito Santo não coloca para debaixo do tapete os seus problemas, mas ela, na autoridade do Espírito Santo, com a sabedoria do Espírito Santo, ela resolve estes problemas para a glória de Deus. Amém, meus irmãos?
Que Deus em Cristo abençoe sua vida. Muito obrigado por acompanhar mais esta aula em nome de Jesus. Amém? Meus queridos e amados irmãos, chegamos ao finalzinho então de mais uma aula aqui do seu canal EBD Explicada 2.0. Quero agradecer a Deus por você ter ficado conosco até aqui. Obrigado pela sua companhia, obrigado por você sempre acompanhar a nossa aula aqui do nosso canal EBD Explicada 2.0. Que Deus em Cristo continue abençoando ricamente a sua vida. Amém, queridos? E até a nossa próxima aula, permitindo Deus, tá bom? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com cada um de nós, de hoje para todo sempre. O povo de Deus diz amém! Que Deus te abençoe e até a nossa próxima aula, permitindo Deus.